Saudamos a todos os irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um motivo de alegria podermos estar nessa manhã reunidos como Igreja de Cristo, na casa do nosso Deus, para lhe oferecer um culto de louvor e adoração. E os irmãos, mesmo distante do templo físico, estão espiritualmente ligados conosco nesse mesmo intuito, nessa mesma fé, com o objetivo de dar louvor, honra e glória àquele que é merecedor. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Saúdo os irmãos com a graça e a paz e vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Isaías, capítulo 12. Se você tem Bíblia aí, fácil, abra sua Bíblia e façamos essa leitura de forma alternada. Isaías, capítulo de número 12. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, naquele dia, graças te dou, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Meus irmãos, esse texto diz que exulta e jubila, ó habitantes de Sião. Os habitantes do Monte Santo de Sião, o local onde habitava o povo de Israel, toda aquela terra de Israel, de Jerusalém. E ele disse que deviam exultar os habitantes de Sião, porque grande e santo é o Senhor dos Exércitos no meio do povo de Israel. De forma que nós temos motivo de nos alegrarmos, de confiarmos, porque sabemos que grandioso é o nosso Deus, que fortaleza é o Senhor, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Por isso temos confiança, por isso o adoramos e o glorificamos, porque Ele nos salvou. Além de nos salvar, Ele nos sustenta, nos segura, nos conduz em segurança até as moradas celestiais. Que o Senhor, pois, esteja a nos abençoar. Vamos nesse momento fazermos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, nos prostramos ante ao teu santo nome, diante da tua santa presença, e te rogamos que o Senhor esteja operando em nosso meio. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha se manifestar neste trabalho aos irmãos, com a tua palavra, demonstrando a tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor venha a entrar com providência em cada irmão que se encontra unido nesta mesma fé. Que o Senhor venha a agir de forma poderosa, trazendo a tua graça e a tua misericórdia, que nunca se aparta de nós, povo teu. Nos abençoa nesse momento, fala conosco nesse trabalho. Age, Senhor, para a honra e glória do teu nome, porque a ti nós rendemos louvor e adoração, porque somente a ti é devido.
porque Tu és o dono de todas as coisas, o Senhor da vida, o Criador e o mantenedor de todo o universo. E nós Te louvamos pelo privilégio de podermos estar junto ao Teu povo, de podermos ser contados com os Teus filhos, os redimidos no sangue do Cordeiro, os que estão com o livro escrito no nome da vida, o nome escrito no livro da vida. Te louvamos, Senhor, porque fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, e Te louvamos e Te engrandecemos pelo Teu grande amor para conosco e pela certeza que o Senhor nos dá, que estarás conosco em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o nosso Deus, o hino de número 129, vigilância em oração. De manhã, embora o céu sereno desça um dia, calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. De manhã e sem cessar vigiar e orar, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. De manhã e sem cessar vigiar e orar. Meus irmãos, a nossa vida deve ser uma vigilância constante para estarmos sempre firmados na vontade do nosso Deus. Que possamos, pois, permanecer firmes, adorando, louvando e glorificando aquele que é digno e é merecedor. Que possamos ser vigilantes para fazermos a vontade do nosso Deus. Vamos nesse momento fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 37. Salmo 37, os versículos 23 e o versículo de número 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Meus irmãos, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, quer dizer, se alegra, sente prazer
no caminho que segue o homem temente a Deus, o homem que foi redimido, que nasceu de novo. Mas é certo que, mesmo sendo esse homem revestido do novo nascimento, feita nova criatura em Deus, nós muitas vezes pecamos, erramos, desagradamos ao Senhor, mas essa palavra nos conforta dizendo que nós não podemos ficar prostrados, porque o Senhor nos segura na sua mão, pela mão. O Senhor nos segura pela mão. Se cairmos, nós não ficaremos prostrados. Imediatamente, com a mão do Senhor, nos levantará, ela nos segurando, nos fortalecendo, nos colocando novamente em pé. Vamos nesse momento fazermos uma reflexão e verificarmos se precisamos abandonar algumas coisas que têm desagradado ao Senhor, se precisamos nos reconciliar por algum pecado cometido, confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão, alcançará misericórdia, mas os que as encobrem jamais prosperará. É isso o que nos informa a palavra do Senhor. Que possamos nessa manhã, com o coração quebrantado diante da presença do Senhor, buscar o Senhor arrependimento, buscar o Senhor direção de acordo com a sua palavra, se estamos falhando em alguma coisa, que possamos andar em novidade de vida, como a sua palavra nos orienta, conforme ao seu desejo. Vamos nesse momento nos dirigir novamente ao Senhor em oração. Oremos. Senhor Deus, te pedimos que o Senhor olhe para nós com um olhar de graça e misericórdia, através da remissão do sangue do Cordeiro. Nós te pedimos que o Senhor venha derramar do precioso sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, nos purificando e nos perdoando de toda e qualquer injustiça, iniquidade. Que o Senhor possa, além de nos perdoar, nos fortalecer na tua vontade, nos firmar nos passos, no caminho rumo a Jerusalém celestial, nos fazendo entender que nada aqui que há no mundo vale mais do que as mansões celestiais, do que te servir com integridade, com verdadeira fé, amor e humildade. Que o Senhor, pois, promova em nós, conforme a tua palavra nos orienta, tanto querer como realizar da tua vontade, nos redimindo, nos purificando, nos perdoando, nos fortalecendo de acordo com a tua vontade. Que o teu Espírito cria em nós um espírito inabalável, inabatível, através do Senhor Jesus Cristo, com a força do teu poder, com a fé no teu Espírito Santo conduzindo nossas vidas. Que o Senhor, pois, esteja se revelando e revelando a tua face em nós para este mundo caído. Que possamos andar em novidade de vida, fazendo o que te agrada, te louvando com as nossas ações, te prestando o culto racional diário a cada instante. Age, Senhor, com misericórdia sobre nós, porque carecemos de ti. Somos fracos, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, e servimos a um Deus poderoso, forte, Criador de todas as coisas, que nos sustenta, que nos dá força e que nos conduz e que nos garante que não seríamos arrebatados da tua mão por maligno, por qualquer outra dificuldade, que nada nos separaria do teu amor. E, Senhor, te louvamos, porque sabemos que o teu perdão se estende a nós, povo teu, a tua igreja, e que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e que elas se renovam a cada manhã, e que o Senhor, através do teu Espírito, tem renovado a nossa fé, tem renovado e fortalecido os passos da tua igreja aqui na terra. Que o Senhor cada vez mais faça resplandecer o teu rosto para o mundo, através de tua agência aqui na terra, que é a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe a nossa oração. Amém. Vamos, certos que fomos perdoados, justificados e redimidos no sangue do Cordeiro, vamos entoar ao nosso Deus cânticos espirituais de louvor e de adoração. Cantemos, pois, ao Senhor nosso Deus.
Criador dos céus, Ele é santo, verdadeiro. Levante as mãos, vamos adorar aquele que na fornalha entrou para livrar fiéis, aquele que entre dos ladrões salvou a um, aquele que fez o vento e o mar se acalmar, aquele que fez o amigo povo ressuscitar. Adore quem criou você, exalte Criador dos céus, Ele é santo, verdadeiro. Levante as mãos, vamos adorar. Adora aquele que está aqui, que vai fazer por você muito mais do que alguém prometeu e não fez. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Adore quem criou você, exalte Criador dos céus, Ele é santo, verdadeiro. Levante as mãos, vamos adorar. Levante as mãos, vamos adorar. Nesse momento faremos um momento de ofertório, onde diante do Senhor entregaremos nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas vidas, porque Ele é grande, porque o nosso Deus é santo, porque o nosso Deus é grandioso, é poderoso. Perto está o Senhor. Vamos louvar a Cristo. Ele quer estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que eu vi. Não sou apenas
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, porque tu és bom, porque tu és misericordioso, porque tu és santo, grande e merecedor de honra, de glória e de louvor. Diante de ti, Jesus, ofertamos nessa manhã as nossas vidas, ofertamos, Pai, Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Nós estaremos nesse momento ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração, mas antes eu gostaria de orar ao Senhor em favor de uma família do pastor Arnaldo, pastor presbiteriano, homem de Deus, que partiu para estar com o Senhor hoje, pastor presbiteriano que serviu um tempo lá em Aracaju e a família está enlutada. Pastor Arnaldo que vinha lutando com um problema no rim e devido a já a sua idade, já vinha sofrendo com o tempo. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dos familiares, amigos e irmãos. Reverendo Arnaldo, um amigo, tive a oportunidade, o privilégio de poder servir junto com ele e que parte para estar com o Senhor. Vamos orar nesse momento pela família. Deus bendito, soberano, consolador, nós queremos apresentar em Tuas mãos a vida, ó Pai, do Reverendo Arnaldo e te louvar, Senhor, por esse servo do Senhor que partiu para estar contigo e que serviu, Senhor, muitos anos a Ti, dedicando-se ao Evangelho e ao serviço do Teu reino. Nós louvamos a Deus pela vida do Teu servo, que acabou a carreira, guardou a fé e está com o Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor esteja confortando e consolando a missionária Ruth e todos os familiares da Tua serva, todos aqueles que estão assim comovidos, Senhor, pela sua partida. Que o Senhor traga consolo, força, que o Senhor os sustente, todos os amigos, familiares, abençoando a cada um com a Tua graça. Ó Deus, também, como nesse momento estaremos ouvindo a Tua palavra, rogamos o poder do Espírito Santo para que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã, trazendo edificação, consolo, conforto, sobretudo cumprindo-se a Tua vontade em nossa vida nessa manhã. Assim nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos falando nessa manhã no livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30. Nós daremos apenas uma parte desse capítulo 30, os versos 7 a 9. Provérbios capítulo 30, dos versos 7 a 9. Vamos então acompanhar o texto da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios 30, do 7 a 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Duas coisas te peço, mas não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor?
ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra ao nosso coração. Há quem seja acusado de fanático por se considerar mais religioso que os outros. Há quem seja chamado de ganancioso porque só vive pensando em bens materiais. Há quem seja considerado mentiroso porque promete e não cumpre o que diz. Há muitas coisas que envolvem o ser e o ter, e o caráter e o que nós possuímos. E para o equilíbrio entre o ser e o ter, é necessário sabedoria. Sabedoria, segundo Gordon Fee e Douglas Stuart, do livro Entendes o que Lês, eles definem sabedoria como sendo a habilidade de fazer escolhas piedosas. Eles afirmam ainda que sabedoria é quando uma pessoa pensa e age de acordo com a verdade, fazendo escolhas que a vida demanda. Assim é o livro de Provérbios. A Bíblia diz que a sabedoria começa quando se teme ao Senhor. Então, se alguém deseja ter sabedoria, alguém será sábio. Como alguém pode ser sábio, se não primeiro temer a Deus? Então, o verdadeiro sábio é aquele que teme a Deus, segundo as Escrituras. E como irá fazer escolhas piedosas se também não obedecer a Deus e seguir os seus critérios? Então, a sabedoria não é uma questão de QI, de quociente de inteligência, nem de idade, esperteza ou experiência de vida. Se bem que a experiência de vida, aliada à sabedoria bíblica, tem muito a contribuir. Mas a sabedoria está primariamente em temer a Deus. E temer a Deus não de forma teórica, abstrata, mas de maneira concreta. E isso só é possível quando nós entregamos a nossa vida a Deus e seguimos a direção da sua palavra e os seus caminhos. É quando a nossa direção está voltada para Deus. É quando Deus é a nossa origem para as decisões ou escolhas que temos de tomar. É por isso que Deus não nega sabedoria a todos os que lhe pedirem com fé, conforme Tiago 1,5. E esse pedido a Deus por sabedoria, irmãos, não é para nos tornar mais espertos que os outros, mas é para Deus nos tornar mais piedosos em nossas escolhas e decisões. Por isso, o livro de Provérbios pertence a esse gênero literário sapiencial. São sabedorias escritas em vários provérbios hebraicos. E como um livro de provérbios, os provérbios não devem ser interpretados de forma literal. Então, assim como da mesma forma o livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, não deve ser interpretado de forma literal. A sua divisão é semelhante ao dos Salmos. Da mesma forma que os Salmos está dividido em 5 livros, o livro de Provérbios está dividido em 7 coleções de provérbios, de ditos de sabedoria. E o capítulo 30 que nós lemos faz parte da 6ª coleção dos ditos de sabedoria. Não se sabe ao certo a data da sua composição, mas o que se sabe é que ele foi compilado a este livro da época de Salomão. O capítulo 30 de Provérbios também foi escrito por Agur, e alguns comentaristas atribuem a Agur que Agur seja uma identificação com o próprio Salomão, e que Jaque, o pai de Agur, seja a expressão hebraica que significa filho livre. Outros afirmam que Agur de fato existiu e ele era um oriental que se agregou à fé judaica, já que esses nomes são próprios e muito comuns àquele tempo do antigo Oriente Próximo. Seja como for, tanto o capítulo 30 como o capítulo 31, que vai falar do rei Lemuel, estão inseridos no livro da sabedoria hebraica como sendo inspirados e são palavras de Deus para as nossas vidas. Por isso,
Meus irmãos, o capítulo 30, nós podemos destacar que ele está dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte vai dos versos de 1 a 9, onde Agur trata da sua introdução, do seu dito de sabedoria, onde ele fala da sua biografia e sua confissão, e ainda mostra a sua incapacidade de obter a sabedoria por si mesmo. A segunda parte vai dos versos 10 a 31, onde Agur usa a poesia através da sequência numérica para combater a quebra de ordem moral e a ganância. A terceira e última parte são os versos 32 e 33, onde ele conclui com uma advertência aos filhos para não se rebelarem contra os pais e a ordem. Nós iremos estudar nessa manhã, na escola dominical, um trecho da primeira parte, que é esse que nós lemos, que vai dos versos 7 a 9, onde Agur faz 2 petições a Deus, e ele diz no verso 7: 2 coisas te peço, mas não mas negues antes que eu morra. Essas 2 petições mostram, em primeiro lugar, que Agur reconhece que só Deus pode satisfazer o que ele deseja. Por isso, ele pede com essa convicção: eu peço 2 coisas. Ele define a quantidade de coisas que ele pede: eu só quero 2 e não mais do que isso. Eu quero 2 e eu sei que o Senhor pode me satisfazer. E a segunda coisa, ele mostra a sua humildade e insistência em que Deus não rejeite o seu pedido, o pedido desse pobre pecador, sabendo que só o Senhor pode atender. E terceiro é que ele sabe que tem pouco tempo de vida, por isso que ele diz: eu te peço antes que eu morra, dando a ideia de que está perto o seu fim, e por isso ele deseja que Deus o atenda antes que ele morra. O conteúdo dessas 2 petições de Agur, nos versos 8 e 9, mostram exatamente o desejo em querer superar o problema moral da ganância na dependência de Deus. E para isso ele procura viver a moderação, da mesma maneira, para vivermos uma vida que agrade a Deus em todas as áreas da nossa vida e nos tornarmos pessoas piedosas em nossas decisões, nós precisamos de moderação. Por isso, moderação é preciso, em primeiro lugar, para a piedade do meu ser. É preciso moderação para a piedade do meu ser. Veja que as 2 palavras que ele começa no versículo 8, ele pede para que Deus afaste dele a falsidade e mentira. Afastar a falsidade e a mentira. Onde está a falsidade e a mentira? A falsidade e a mentira é algo que nós não podemos tocar, não é algo concreto, é algo que nós não podemos ter de forma material. Então, a falsidade e a mentira é abstrato, ele está se referindo ao ser, àquilo que é essência em nós, está falando de caráter. Então, veja, ele pede para afastar dele a falsidade e a mentira. E ser falso é o mesmo que enganar ou ser enganoso. A palavra hebraica deriva tanto para a falsidade como para aquele que é enganoso, aquele que engana. Assim é o falso, ele engana as pessoas a quem se relaciona. Então, você se demonstrar de um jeito, não é, quando está sozinho com aquela pessoa, mas de repente quando você está num grupo e você despreza aquele que você se relacionou. Então, uma maneira de você se tornar falso é você também desprezar os outros na ausência delas, falar mal pelas costas, ou você agir de maneira indiferente com a pessoa em uma outra ocasião, sendo que você demonstrou ser diferente quando estava a sós com ela. E por outro lado, ser mentiroso, eu não preciso nem dizer o que significa, porque nós sabemos o que é mentir, é faltar com a verdade.
E ser falso e mentiroso faz parte da essência humana do pecado. Todos nós temos esse potencial para sermos falsos e mentirosos. Todos nós, mesmo sendo crentes, nós temos... E aliás, é justamente no meio religioso que se vive a maior falsidade e hipocrisia. É no meio mais religioso. É quando você sabe que você já está sendo transformado, mas você pode usar muitas faces diante das outras pessoas. Mas uma coisa é certa, nós não podemos ser falsos com Deus. Ninguém consegue, porque Ele está em todo lugar, Ele conhece o nosso coração. Por isso, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E aqui ele não está dizendo se o homem é crente, se o homem não é, se o homem é religioso, se não é religioso. Ele está dizendo que o coração do homem é enganoso. Então, Agur precisava da ajuda de Deus para não se tornar falso e mentiroso. E nós também precisamos da ajuda de Deus para que o nosso coração não se torne assim, falso e mentiroso. Em Mateus 15, 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ainda em Mateus 22, 37, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É por isso, meus irmãos, que o grande problema está no nosso coração, e o mandamento está em cuidar do nosso coração, amando a Deus de todo o nosso coração, porque é o nosso coração que deve ser trabalhado por Deus, é nele que Deus deve ter espaço para atuar em nossa vida. Da mesma forma, em Efésios 3,17, Paulo pede aos irmãos de Éfeso o seguinte: e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então veja, um coração que habita Cristo estará alicerçado e arraigado em amor, ao invés da mentira e da falsidade. Em Colossenses 3,16, Paulo diz também: habite Cristo ricamente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então perceba que o coração influencia muito. Ainda em Colossenses 3:22, Paulo diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. No verso 23 ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Perceba o cuidado que Paulo tem para aqueles irmãos, para que o coração não se torne falso, não se torne mentiroso. Quando de todas as áreas da nossa vida, seja primeiramente no amar a Deus ou no servir ao nosso próximo, seja você um senhor ou um empresário, ou seja você um simples funcionário, você, Paulo diz, eu e você devemos fazer tudo de coração, como se fosse ao Senhor, e isso afastaria de nós um coração enganoso e mentiroso. Em 1 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Nós sabemos que Deus prova o nosso coração. Então, por que nos envolvermos e nos entregarmos ao engano? A falsidade e a mentira são decorrentes do ser, e Agur os associa ainda, o fato da mentira e da falsidade, ele os associa às posses da vida, ou seja, agora ele associa isso ao ter. Se ele pede a Deus para afastar dele a falsidade e a mentira, que é a essência do ser, agora ele diz que isso pode influenciar diretamente o fato do ter.
sim, são dois problemas que nós enfrentamos: o fato de ser e ter. Por isso, moderação é preciso, não apenas na piedade do nosso ser, mas em segundo lugar, na piedade do nosso ter. Por isso, no versículo 9, ele diz: eu não quero nem pobreza e nem riqueza. Nem pobreza, nem riqueza. Veja aqui o contraponto: nenhuma coisa, nem outra, nenhum dos extremos, nem muito, nem pouco. Nós sabemos, irmãos, que os bens materiais fazem parte, fazem sentido quando nós os possuímos. Eu vou repetir: os bens materiais só fazem sentido quando nós os possuímos, e não ao contrário, não quando nós somos possuídos por eles. Essa é a oração do sábio aqui. Por quê? Porque Deus fez as coisas para serem dominadas. Deus fez as coisas para serem usadas, administradas pelo homem. Mas o espírito materialista do mundo inverte as coisas, onde o homem passa a ser dominado pelas coisas que possui ou que tem. Nós tiramos por uma simples coisinha do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? O celular. Muitas vezes não somos nós que determinamos o uso e o tempo do celular, mas é o celular que determina o tempo e o modo como nós possuímos. Assim acontece em outras áreas da nossa vida. Gastamos muito tempo com as coisas e outras não. Damos pouca ênfase, por exemplo, a coisas muito mais importantes, porque as outras coisas que nós achamos ser importantes nos possuem. Assim vale para o trabalho. Às vezes o trabalho nos domina a tal ponto que nós só vivemos para trabalhar. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para passear, não tenho tempo para viver, não tenho tempo para viajar, não tenho tempo para ler um livro, não tenho tempo para crescer, não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para curtir, eu não tenho tempo nem de fazer meu hobby, porque eu só tenho tempo para trabalhar. Eu durmo para trabalhar, acordo para trabalhar, eu respiro o trabalho, eu vivo o trabalho. Sabia que isso acaba sendo um ídolo em nossa vida? O trabalho acaba se tornando um Deus da nossa vida. Lembra-se que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores? Ele está falando justamente daquilo que toma o espaço na nossa vida, ou seja, daquilo que nos domina. Quando alguém se torna escravo de alguma coisa? Quando essa coisa o domina. Lembra que Jesus falou sobre o pecado? Que nós estamos debaixo do pecado, por isso que somos escravos do pecado, ainda pecamos, porque o pecado muitas vezes se torna o Senhor e nós nos sujeitamos a Ele, mas Jesus veio para nos libertar desse Senhor chamado pecado, embora ainda pequemos, mas Ele veio para nos libertar, se tornando o Senhor da nossa própria vida. Quando Cristo é o Senhor da nossa vida, então o Senhor pecado não nos domina, embora pequemos. Assim todas as áreas da nossa vida. Se as coisas são mais importantes, então elas nos dominam, e se nos dominam, elas se tornam um Deus da nossa própria vida e nós somos seus escravos. Escravos do trabalho, escravos do dinheiro, escravos do tempo, escravos dos serviços. Por isso há um balancear da oração de Agur. Por isso a moderação é importante. Quando nós não temos tempo para nada. Eu não tenho tempo nem para Deus, nem para ler a Bíblia. Ler a Bíblia só quando nós falamos no culto. Ora quando está no culto. Não ora em casa, não tem tempo, porque já se acorda para trabalhar, para estudar ou fazer qualquer outra coisa da vida. Não temos tempo para Deus. Não, porque o meu trabalho está bombando. Porque eu estou conseguindo êxito. Tudo bem, isso é importante, mas e as outras áreas da vida? Veja como a moderação é importante para nós moderarmos o tempo de trabalho.
para nós sabermos que existe tempo para dormir. E quando nós não estabelecemos tempo e moderação para as coisas, nós não apenas estamos nos atrapalhando na vida, como nós estamos quebrando o mandamento de Deus, o mandamento do descanso, por exemplo, quando pede-nos para nós descansarmos. Ali não envolve apenas a dedicação do dia do Senhor, mas envolve as outras áreas da vida, como por exemplo, Deus fez o mundo e todas as coisas, a criação, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Veja que o número 7, a numerologia bíblica aponta como 7 sendo o número da perfeição ou da obra completa, acabada. Assim, o 7º dia representa justamente o dia do descanso, mas não é só o descanso da dedicação para culto, mas a dedicação também do descanso do nosso corpo, porque isso envolve tudo, envolve inclusive a terra. Deus estabeleceu tempo até para a terra descansar, sabia disso? O ano do jubileu, Deus pediu para que o povo plantasse durante um tempo, mas que durante um certo tempo eles não plantassem, para descansar a terra. Aí agora, quem ia sustentar o povo? Deus pediu para que eles confiassem no Senhor, para que eles descansassem. Às vezes a gente acha assim, não vou descansar não, porque e quem vai resolver aquele problema na empresa? E quem vai resolver isso para mim? E quem vai resolver aquilo? Nós precisamos nos organizar para que a gente possa confiar em Deus. Se a gente achar que tudo eu vou ter que resolver, a gente vai morrer, as coisas vão ficar aí, e aí a gente nem viveu, a gente nem aproveitou a de Deus aqui nessa terra, nem servimos melhor a Deus na igreja, no serviço do reino, porque só estávamos fitados em fazer, em acontecer, em trabalhar. O pedido de Agur aqui está pedindo a Deus para que o livre da ganância, e nós corremos um grande risco, irmãos, estarmos tão envolvidos com o ter, que nos tornamos gananciosos, que nos tornamos idólatras dos bens materiais. Eu não estou falando que estas coisas não são importantes na vida, são importantes, mas nós precisamos saber administrar essas coisas. Essas coisas não podem nos dominar, mas nós é que devemos dominar essas coisas. E essa oração de Agur possui uma fórmula, uma espécie de paralelismo sintético, onde os elementos se respondem de forma inversa. Por exemplo, a fórmula é a seguinte: ele traduz que riqueza vai produzir o quê? Fartura, não é isso? Riqueza produz fartura. E ele diz que na fartura, a fartura pode produzir falsidade ou desprezo por Deus. E com isso ele vem negar o nome do Senhor. Então são 4 elementos. A riqueza produz fartura, a fartura pode produzir um conforto, nesse conforto de fartura pode produzir então o desprezo por Deus e consequentemente negar o Senhor. Negar o Senhor é profanar o seu nome, é o mesmo que você tomar em vão o nome do Senhor, é você negar aquele que lhe deu tudo isso. O outro aspecto é o oposto: a riqueza, falsidade e consequentemente negar o nome do Senhor. Já por outro lado, negar aqui é o mesmo que dizer assim, eu já tenho tudo mesmo, eu não preciso para a igreja, não preciso de Deus, não preciso, eu sou autossuficiente, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de Deus. No dia que eu quiser sair da igreja, eu saio, e eu não vou depender de igreja, eu não vou depender de Deus, porque eu sou autossuficiente, eu sou o que sou, eu tenho, e eu sou o que eu tenho. Então veja que a fórmula aqui é bem prática. Por outro lado, ele mostra o outro extremo, a pobreza. Na pobreza ele diz, a pobreza vai produzir o que? Escassez.
na escassez, a necessidade do furto. No furto, a mentira. Por quê? Porque se você for pego no furto, o que é que você vai fazer? Você vai jurar dizendo que você é inocente. Consequentemente, você vai estar mentindo. E a mentira é a quebra, o furto, aqui é a quebra do 8º mandamento: não furtarás. Então veja que de um extremo a outro, Agur está pedindo para que Deus o ajude a não quebrar os seus mandamentos, nem profanando o seu nome, nem negando o seu nome, 3º mandamento, e muito menos furtando o 8º mandamento, onde ele estaria mentindo, profanando o nome do Senhor. Perceba, irmãos, a fórmula é bem prática. E o que é que está entre um extremo e outro da oração de Agur? A petição consiste em apenas ter o necessário. O necessário. A satisfação do homem está em apenas ter o necessário. É isso aqui o meio termo. É a parte C do versículo 8, quando ele diz: dá-me o pão que me for necessário. Veja, o que ele pede aqui é: dá-me aquilo que é suficiente. Mas veja que a oração pede para que ele seja livre do extremo, de não se cansar de ter. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ter, eu quero comprar, eu quero ter, eu quero investir, eu quero isso, eu quero aquilo. Por outro lado, ele diz: Senhor, também não me dê a pobreza, porque senão eu vou recorrer a quem? A quem eu vou recorrer? Então vou ter que roubar? Então ele não pede os dois extremos, mas ele pede o meio termo. Eu quero a suficiência, eu quero ter o suficiente. Dá-me o pão que me é necessário. Aqui a gente se lembra, para encerrar, a gente se lembra da oração do Pai Nosso, porque a fórmula implicada aqui na oração, o que Agur, em outras palavras, está querendo orar a Deus, é só isso. É a parte C do verso 8. Ele só está dizendo isso: Senhor, dá-me o pão que me é necessário. É o mesmo na oração do Pai Nosso. Veja, se a gente fizer um paralelo entre a oração de Agur com a oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar os elementos semelhantes. Se de um lado ele diz assim: mantém-me longe do engano e da mentira, na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? Santificado seja o teu nome. Então, se de um lado ele precisa usar o nome de Deus, Jesus já está dizendo: santificado seja o teu nome. Se de um lado ele diz: dá-me o pão que me for necessário, do outro lado, na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Veja que essa é uma oração tanto da suficiência quanto da confiança plena em Deus. Saber que Deus não vai permitir que o seu servo possa desprezá-lo na fartura, quanto profaná-lo na escassez. Essa oração do Pai Nosso é a oração da confiança que os filhos de Deus devem ter. Da mesma forma, quando ele diz assim: Senhor, não quero profanar o nome do meu Deus, Jesus diz: não nos deixe cair em tentação. Ele pede que o Senhor o livre. Então Jesus está dizendo: não nos deixe cair em tentação. Então é um paralelo de sabedoria, e a oração do Pai Nosso é uma oração sábia de Cristo ensinada aos seus discípulos. Meus irmãos, o desafio está em saber submeter o que somos e o que temos a Deus. O livro de Provérbios é isso, é o livro das escolhas, o livro das decisões. E como nós vamos decidir o que somos, o que temos? Há tempo de nós refletirmos. Então, se nós queremos viver para a glória de Deus, de modo que o nosso coração caminhe moldado para a sua glória, o que nós temos deve servir a Deus, o que nós somos deve ser para o louvor da glória do Senhor. Então, se você é abastado de bens, se você tem muitos bens, de que forma você pode glorificar a Deus com os seus bens e o seu tempo? Se você é muito necessitado, você tem uma vida escassa de bens materiais, como você pode ser fiel a Deus?
empregando a Ele seu tempo e dedicação, para que Ele possa continuar te mantendo confiante, suprindo o pão de cada dia da sua vida, aquilo que lhe é suficiente. Seja qual for a situação, Jesus nos ensina uma vida de moderação e dependência total dele. Quem vive uma vida moderada demonstra sua confiança àquele que é provedor de todas as coisas, tanto para dar como para tirar. Como você está confiando em Deus? Você está buscando essa moderação? Ou você está partindo para a ganância? Ou você está partindo para a desconfiança, querendo usurpar? Olha, Mateus 6,21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos moderados em nossa vida, sendo ou tendo. Que tudo isso seja para a glória do Senhor. Vamos orar? Tu és santo, Pai. Tu és poderoso, justo, sábio. E nós não possuímos a sabedoria do Altíssimo, como diz Agur. Nós não possuímos o entendimento do Santo. Somos tão materialistas, estamos tão atrelados às coisas desse mundo, que não conseguimos viver sem eles e não nos conseguimos desapegar deles. Senhor, mas nós não somos nada. A morte vem onde nos desprende de vez, de bens, de posses, de títulos. Nós não somos, Senhor, aquilo que temos. Nós somos filhos de Deus. Nos ensina, Pai, para que os bens não possam nos possuir, não possam nos dominar. Nos afaste do egoísmo, da ganância. Senhor, que os nossos bens possam te glorificar, que o nosso ter possa servir ao próximo, que o nosso ser possa te agradar. Nos ajuda, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida equilibrada, com decisões piedosas. Ajuda a tua igreja, Pai. Nós não conseguimos muitas vezes nos diferenciar deste mundo, porque estamos tão apegados a Ele. Tem misericórdia de nós. Nos dá sabedoria, para que possamos confiar em Ti, de modo que possamos crer na provisão do Senhor, nos dando aquilo que é suficiente para a nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Que essa palavra traga confiança, segurança de que todas as coisas, tendo ou não tendo, o Senhor prometeu cuidar dos seus filhos. De maneira que, como disse Davi, eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra. Trabalhe em nosso coração essa moderação. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Acima das religiões, não
revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. A voz ressoa como trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma ressona pegada a ti, Senhor. Está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. A voz ressoa como trovão, ó dos seus pés, incomparável. No mais, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso sábio e eterno Pai, as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos como igreja de Cristo, proclamando o seu nome, o louvando e o adorando. Queremos destacar os aniversariantes da semana. Dia 22, o nosso irmão José Renato. Dia 24, o Hélito Oliveira, nosso irmão Hélito Oliveira. Dia 25, a irmã Mariana Dias. Dia 26, o nosso irmão Domingos Sade. Que o Senhor, pois, esteja abençoando os irmãos. Parabenizamos também aos irmãos que estarão aniversariando
que o Senhor os faça cada vez mais crescer em graça na casa do nosso Deus. Estamos finalizando, logo mais à noite, se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos reunidos novamente às 7 horas para glorificar, às 6 horas da noite, para o glorificarmos e o adorarmos. Contamos também